Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Vamos primeiro analisar o fenômeno do coach, para separar bem as coisas. Excelente. Iago, essa figura do coach, ela é uma coisa mais moderna ou sempre existiu o cara que atraía a multidão, dando um caminho, falando sobre autoajuda, sobre... Sim. Sempre teve essa pessoa ou alguma coisa mais moderna dos nossos tempos? O mundo sempre teve as suas lideranças públicas, morais, relacionais. Você pensa no que era a filosofia para o mundo helênico, né? Um filósofo não era o que um filósofo é hoje. Hoje, quando a gente fala de um filósofo, é uma pessoa que está ali discutindo os aspectos axiomáticos. Não era isso. Um filósofo era uma pessoa que estava discutindo como era uma vida boa. O que era uma vida honesta, o que era uma vida justa. Discutia os deuses, moral, a fé. Então havia muita religião no meio até das discussões sobre filosofia. E esses homens eram padrões de vida. Como é que eu vivo de uma forma correta, boa? Você vai encontrar isso na própria filosofia greco-romana, por exemplo. Isso volta, claro, aos líderes religiosos que existiam antes disso, mas isso vai seguindo para além desse tempo. Hoje, por exemplo, você ainda vê a figura do filósofo como também uma figura que voltou a ser um influenciador moral. Você pensa nos nossos grandes filósofos no Brasil, em termos públicos, ou mesmo os grandes gurus que surgem nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. A figura do Jordan Peterson hoje, por exemplo, que é o grande filósofo da direita no mundo. Ele não só está falando sobre filosofia lacaniana. Ele está falando sobre política, sobre perceber a própria imagem, perceber o próprio lugar do mundo. Sempre existiu essa figura e sempre existirá esse tipo de figura que ajuda as pessoas a desenvolverem a si mesmas para algo além de onde elas estão. A questão não é essa. Porque quando a gente fala mal da teologia do coaching, a gente precisa qualificar a ideia de que isso não é uma crítica ao coaching como um exercício profissional ou algum tipo de exercício de aperfeiçoamento empresarial, digamos assim. Porque todos nós nos beneficiamos de alguma forma, se somos empresários ou algo do tipo, desse tipo de informação. Seja daqueles que ensinam sobre como discursar melhor. Nós três somos palestrantes, pregadores. Você é um comunicador também, né? E há conhecimento sobre comunicação que provém de muitos ambientes, às vezes até da cultura do coaching, que são úteis, como recursos comunicacionais. Às vezes você quer melhorar alguma coisa na sua empresa, ou no modo como você faz as coisas, você contrata um consultor. Às vezes o pessoal até evita o nome coach hoje em dia já, porque ficou mal afamado, né? Então o cara é um consultor empresarial, o cara é um mentor de alguma coisa. E ele vai te ajudar, ele vai usar técnicas do coaching para você desenvolver melhor a sua empresa. Esse não é o nosso problema. O problema é, houve um tipo de deturpação da cultura coaching, e aí a gente nem tá falando de igreja ainda, que virou o que o Ícaro de Carvalho condena, um tipo de empreendedorismo de palco, de gente que não é exatamente um coach, não é um cara que sabe o caminho. Não, um cara que construiu alguma coisa, que trilhou um caminho e vai mostrar esse caminho. Vai te mostrar esse caminho. Não, sabe aquela velha piada do cara, o segredo pra ficar rico custa tanto, compra aqui, aí você compra o segredo, e você pega quando você abre e venda isso pra outras pessoas? É justamente isso. A galera que te ensina a ficar rico sem ter ficado rico. E à medida que vai vendendo essa ideia, vai ficando rico. As redes sociais maximizaram isso, porque você consegue fingir muito bem na internet que tem uma vida que não tem, você que tem um poder carro, que não tem. Você aluga uma casa, faz uma viagem, pronto, você é um cara bem sucedido. E o pessoal não sabe que é tudo alugado, que não é seu. E aí começa a pagar pra ter ali a sua receita mágica, e o cara enriquece a partir de dizer como enriquecer sem ter enriquecido antes. Esse é um caminho de deturpação da própria cultura coaching. E essa cultura coaching acabou encontrando uma outra deturpação, que foi na sua entrada na igreja. E de novo, coach na igreja pode ser útil? Bom, nós podemos encontrar recursos positivos de administração de pessoas, de discurso, ou o que quer que seja, em qualquer lugar, talvez até num curso de coach, alguma coisa assim, que pode ter um tipo de utilidade. O problema é que essa cultura coach entrou na igreja não por essa via, não pela via de algum tipo de recurso administrativo, que pode ser positivo na gestão de pessoas, mas entrou num tipo de visão de mundo e num tipo de
reordenamento do próprio sentido do que é a fé, dentro de todo esse interesse da filosofia e do alvo do coaching. Ou seja, o coaching não entrou na igreja por meio do método. Vamos usar um método coaching para alcançar um bom objetivo, que já seria questionável de alguma forma a depender. Mas entrou pelo alvo. Nós vamos agora usar de alguma forma a religião e os ideais do cristianismo como um jeito de alcançar o mesmo objetivo que os coaches querem gerar em você, que é o tipo de aperfeiçoamento pessoal, um desenvolvimento que te coloca mais perto de Deus, e aí chega a sucesso financeiro, sucesso psicológico, vencer os desafios da vida. E essa, a gente acredita, é uma grande deturpação do que é o cristianismo que é apresentado na Escritura, mas é um tipo de cristianismo muito popular no Brasil. É o cristianismo que vai nos podcasts, é o cristianismo que tem milhões de visualizações no YouTube, é o cristianismo que ajuda a guiar muito no modo como as pessoas enxergam o que é a fé. Mas aí eu vou fazer um pouco o outro lado, o advogado do diabo. Pode ser uma porta de entrada para um evangelho ou para uma coisa realmente que vá melhorar a pessoa, ou na maior parte dos casos acaba sendo um desvio para um caminho sem volta e a pessoa confunde as coisas. Pode ser que, fisgado por esses coaches evangélicos, não sei se a gente usa esse termo, dá pra usar. A pessoa pode ler mais a Bíblia, ter uma aproximação com Cristo, com a religião, e daí entender e ir para outro lado, ou a pessoa provavelmente vai ficar estacionada naquilo e ficar refém desses coaches. O que acontece? Eu acho que a grande questão é a seguinte, que o coach, ele me ensina algo, ele tem certas propostas que o evangelho já tem. Tá. Então o evangelho já fala sobre questões emocionais também. O evangelho já fala sobre questões de trabalho e financeiro. E o coach vem oferecer uma via alternativa ao evangelho. Ou seja, o evangelho não é só sobre quando eu oro. O evangelho também é sobre como eu trabalho. Só que o método coach oferece também uma ideia de como você deve trabalhar, e o evangelho também oferece. A grande questão que tem acontecido é que o método coach da filosofia tem invadido uma área que o evangelho, o cristianismo, a fé já fala. Mas não se usa... esses coaches não usam o evangelho e a Bíblia como base? E aí é que tá. Ou eles contornam? Quando eles usam, eles pervertem. Eles mudam. Eles tiram do contexto. É uma falta de educação. Eles olham a Bíblia e eles assim, bom, Paulo... Escolhe o que eles querem. Escolhem. Então, uma falta de educação, um termo tão educado que o Guilherme usa. É uma falta de educação. É uma falta de educação. A palavra de Deus. É como se eu estivesse falando algo e o cara tirasse do contexto, usasse como ele quisesse. Por exemplo, a Bíblia fala sobre ser rico. A Bíblia fala sobre essa questão de a possibilidade de ser próspero em Provérbios. Tem a parte dos talentos, do cara que enterra, do cara que multiplica. Em vários contextos você vai ver essa ideia, mas quando eles usam esses textos, eles usam tirando do contexto. E aí a nossa fake news gospel, né? Porque parece que é evangelho, porque, poxa, eu tô falando sobre desenvolvimento pessoal, eu tô falando sobre a pessoa melhorar, e ok, mas a pergunta é, a fé também não já fala sobre isso? Será que esses caras descobriram algo só agora, que antes não existia, que ninguém nunca falava, o evangelho nunca tocou, e vem muito do secularismo, de achar, de novo, né, que a fé é só sobre quando eu entro dentro da igreja, e não quando eu tô trabalhando, não como eu penso sobre dinheiro. E aí, como a galera acha que cristianismo é só ser dentro da igreja, essas outras áreas foram sendo tomadas por outras filosofias, outras propostas, e enquanto a fé tá lá, eu falo sobre isso também. Você não quer saber o que eu falo sobre ganhar dinheiro? Sobre a relação que você deve ter com o dinheiro? Por exemplo, Timóteo fala algo que seria o nosso politicamente correto. Ele diz, lá no livro de Timóteo, a carta, no Novo Testamento, de que aquele que deseja ficar rico, ele cai em muitas ciladas e muitos já foram transpassados por elas. Isso, para nós hoje, seria um absurdo. Poxa, a Bíblia está dizendo que se eu desejar ficar rico, eu vou me dar mal? E aí a ideia é, quando isso você coloca no teu desejo último de vida, é o financeiro, então a sua vida ficou muito pobre. A sua vida já não tem tanto valor, e aí você vai se dar mal por conta da sua ganância e tudo mais. Então, assim, o grande ponto, para resumir, seria essa ideia. A filosofia coach fala algo que o evangelho, a fé já fala. A grande questão é que tem coisas que eles falam que é uma deturpação da proposta do evangelho sobre aquelas coisas. E as pessoas, elas ficam enfeitiçadas porque parece ser algo sempre positivo. Mas aí vem a ideia do Éden e de como a proposta da serpente foi dada a Adão e Eva.
e como aquilo foi aprazível aos olhos deles, mas na verdade era uma grande cilada que levou eles para mais longe de Deus, né?